Precisamos de homens corajosos no Brasil nesse momento. Ou aceita, então, que já é Venezuela. E aí para de me atacar, de me criticar. Ah, já é Venezuela, Rodrigo. Tem que jogar de acordo com a música. E o que falar do Alexandre de Moraes saindo em defesa aqui, e aliás ele está muito mais preocupado com rebater narrativas nas redes sociais, a milícia digital, que ele num ato falho chamou de polícia. Pouca gente reparou isso. Eu fui o único que vi, que eu tenha visto falando disso. Quando ele falou, e não pensem que vão intimidar, se não intimidaram até agora não vai ser com polícia, digo milícia internacional que vai intimidar. Até porque o Trump não é nenhum miliciano. Polícia internacional talvez, é o xerife do mundo. Ele disse que foram apenas 43 idosos. Eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante. Se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Condenados a apenas de 17 anos, 43 dos 497 condenados. Das 497 condenações, só 43 tem mais de 60 anos. Só. E para quem tem alguma dúvida ainda que se trata de um psicopata, bom, em primeiro lugar, como é que você ainda tem essa dúvida? Mas para quem tem alguma dúvida ainda, vamos lá. Os anais do Supremo Tribunal Federal. Eu fixo a pena final aqui, a pena final fica em 15 anos, de igual forma fixo a condenação ao pagamento da indenização mínima em 30 milhões, para pagar antes de 30 anos, de preferência. Quem não vê aí a cara do capeta, eu acho que é porque nunca viu ou não acredita no demônio, né? Bom, por falar então do caso da Débora, vamos lá falar disso, mas antes vamos ver o vídeo dela que o próprio Alexandre de Moraes autorizou a divulgar, o que prova que ele é um psicopata, que embaixo daquela toga não bate um coração peludo. Porque qualquer pessoa que não perdeu a decência humana fica comovida com um relato desses. Detalhe, não é só o Alexandre de Moraes. Nenhum regime tirânico foi instaurado sem cúmplices, que por vários motivos, mediocridade, inveja, ressentimento, oportunismo, não tenham passado pano para os absurdos praticados pelo tirano. Então, esses César Calejões da vida, que estão, Reinaldo Azevedo, que estão justificando a condenação a 14 anos de prisão da Débora, são igualmente monstruosos, porque eles perderam qualquer possibilidade de empatia para com o próximo. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever?
E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele. Dá muita pena da situação da Débora. Parece que está revertendo, porque furou a bolha, tá? E o sistema sentiu. O sistema sentiu. O que quer dizer que a gente tem que dobrar os esforços para pelo menos conseguir a volta dela para casa, para perto dos filhos. Que se ela fosse uma traficante ou assassina, ela já tinha conseguido. Alexandre de Moraes é tão macabro, tão sádico, tão filho do diabo, que ele exige a humilhação dela em praça pública. Ele quer ver as pessoas se imolando por ele, pedindo perdão. E, claro, no desespero de ver 2 filhos pequenos estar perto deles, ela topa qualquer coisa, e ela não pode ser julgada por isso. Eu, se fosse ela, já teria perguntado há muito tempo: o que eu posso fazer para ficar perto dos meus filhos? Você diz, virar lulista, anti-Bolsonaro, falar que o senhor é Deus no mundo e salvou a democracia. Quer ficar perto dos 2 filhos, né? Então, alguém que submete uma pessoa como a Débora, que não fez nada a isso, é monstruoso. E, de novo, a Globo e companhia estão falando, não foi só um batom. Eles estão nessa narrativa macabra. Não foi só um batom. Ela estava lá pedindo golpe. Que poder essa moça tinha para derrubar a democracia brasileira? Se for esse o poder, nós temos que atualizar o Rambo para criar o novo Rambo, o mais temível de todos, com o seu batom da MAC. Eu, no Steve Bannon, falei, né? Olha, é difícil explicar o Brasil para o americano. Uma moça está sendo condenada a 14 anos de prisão porque usou um lipstick numa estátua. Foi a manchete que eles deram para o destaque da minha fala no Rumble deles. The weapon was a lipstick. A arma era um batom. Ninguém acredita. É uma piada de mau gosto. O Brasil virou isso. Hoje temos 2 notícias boas, então a Débora é a primeira, mas também o senhor Jaime Junques acaba de ir para a prisão domiciliar. A informação acaba de chegar para mim pela sua advogada, informação exclusiva aqui no Braddock Show. Ele está sendo liberado nesse momento e vai para casa hoje. Então a advogada doutora Mariana está nos informando então que o Junques, que lembramos, era aquele idoso com câncer condenado no dia 8 de janeiro. O doutor Marcília comentou nos últimos dias sobre esse caso, mais um caso de desumanidade. Agora foi autorizado a cumprir prisão domiciliar, condenado a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro, está em tratamento contra um câncer de próstata. Então, mais uma boa notícia em exclusiva aqui no Braddock Show. Por falar em armas, né? O Flávio Dino diz que as Forças Armadas estão sempre armadas porque têm armas. Então, é que nem para feminista. Todo homem é um predador em potencial, é um estuprador até que prove o contrário, porque ele tem uma arma. As Forças Armadas são sempre golpistas, à espreita. Quer dizer, olha o argumento do comunista, que, aliás, também não é suspeito no julgamento segundo Nunes Marques. O cara que demonizou literalmente Bolsonaro dias antes. Flávio Dino comparou Bolsonaro com um capeta. É como se eu fosse julgar o Alexandre de Moraes de alguma forma isenta. Não, não poderia. Eu estou dizendo para vocês que ele é filho do capeta. Foi o que o Dino fez com o Bolsonaro. E vai julgar agora o crime de golpe de Estado. O Brasil é um circo. O Brasil é um circo. Qualquer um que se cala diante disso, né? Bolsonaro está certo. É conivente com um circo golpista. Todos têm obrigação de se manifestar.
Ninguém pode ser isentão mais, porque o Brasil está virando rapidamente uma Venezuela. Nós temos todos que subir o tom contra o Alexandre de Moraes. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Não poupar o Alexandre de Moraes, o Alcolumbre, o Hugo Mota e atacar o Deltan, coitado, que está lá falando o que pode contra o sistema. Ou o Marcel Van Hatten. Até o Marcel Van Hatten virou alvo dessa turma, porque eles estão num nicho eleitoral. Porra, Marcel Van Hatten é uma das vozes mais corajosas da Câmara, que disse essa semana, é uma máfia. Isso é coisa de máfia. Que outro parlamentar tem coragem de dar voz a nós dessa forma? Parabéns, Marcel. Aliás, claro que já prepararam a cama de gato dele, né? O Lindinho, vassalo do Lula, acionou a PGR contra o deputado Marcel Van Hatten do Novo por ter chamado a organização criminosa suprema de organização criminosa. E o Moraes ter sido acusado de tentativa de golpe. Ele que realmente não tentou, conseguiu dar o golpe. Ele disse que isso é discurso de ódio contra as autoridades e a democracia. Quer dizer, olha o nível. Vão perseguir um a um aqueles que se manifestam. A solução não é escalar, a solução é fazer coro com Marcel Van Hatten, para ver se eles têm coragem de caçar 48 deputados e 15 senadores de uma vez.